Caminhos do Pensamento, ele pergunta o seguinte, ó, Glenda, como responde às críticas ao feminismo? Exemplo, alguns dizem que ele não ajuda nada de real e só cria problemas ao ignorar diferenças biológico-psicológicas entre sexos e masculinizar as mulheres. O que você acha Uma disso? pergunta longa, né? Uma pergunta longa. Não tira daí porque eu vou ter que ler para revisar, tá? Tá, primeiro a respeito de resolver alguns problemas. No Brasil, inclusive Colômbia, México, são países que conseguiram flexibilizar as leis a favor do aborto, justamente a partir de organizações feministas. É apenas um pequeno exemplo, ok? A gente conseguiu flexibilizar a relação, a lei do aborto quando oferece risco para a mãe, quando existe a anencefalia do feto. Isso também tem acontecido muito, principalmente no Islã, que existe agora o feminismo islâmico. Tem muitas críticas em relação a isso, mas existe. Em relação à emancipação feminina, questão do voto, questão de liberdade sexual. Enfim, existem inúmeras situações que o feminismo contribuiu para a emancipação intelectual, política, social e cultural da mulher. Isso não significa que não existam erros metodológicos, que não existam interesses políticos envolvidos nisso, até mesmo financeiros, e também, como eu posso dizer, interpretações falhas e fanatizadas já do que de fato é o exercício ou a interpretação de uma teoria feminista. Porque, deixa eu ver um outro comentário aqui, diferenças biológicas. Como, por exemplo, essa questão das diferenças biológicas e psicológicas. Quando a gente fala de feminismo, a gente, querendo ou não, para sermos precisos, precisamos diferenciar o amálgama, meu Deus do céu, as absurdas ramificações das vertentes feministas. Tem feministas para todos os tipos e gostos. Então tem feminista ecológica, feminista marxista, cristã, católica, evangélica, islâmica, vegana, feminismo liberal, o individualista, sabe? Existem muitas vertentes. E quando a gente tá querendo falar de um feminismo, a gente não pode falar, são todas feministas que pensam assim ou são todas as vertentes. Existem diferenciações, distinções a respeito das interpretações. Inclusive, tem muito conflito dentro do próprio feminismo, de fulanas que se divergem completamente a respeito de como emancipar a condição da mulher. Por exemplo, as marxistas, querendo ou não, elas entendem que dentro do capitalismo é impossível a emancipação da condição da mulher na sociedade. As feministas liberais, não precisa nem dizer, né? As feministas individualistas têm uma percepção completamente diferente disso. E a respeito das diferenças biológicas e psicológicas, entra dentro disso. Algumas acreditam que existe e outras acreditam que não existe. Eu sou do pensamento que sim, é um fato, existem diferenças psicológicas, biológicas, entre homens e mulheres, no entanto, isso não é o suficiente, isso não é razoável para querer justificar desigualdades, acesso a oportunidades, ao conhecimento, etc. E, na verdade, eu tenho a percepção de que querer generalizar a condição psicológica e biológica dos homens para as mulheres é um problema. Vamos citar um caso. Abuso sexual. Quando uma mulher está andando sozinha na rua, e aí vem um cara e passa a mão na bunda dela, toca ela, ela vai reagir de modo muito mais assustado, fragilizado, vulnerável. A gente se assusta com isso. Certo? Se uma mulher vai lá e passa a mão da bunda de um cara, ele pode no máximo achar desconfortável, mas se sentir ameaçado, não, ele não vai. Então, querer tratar essas questões de modo igual, no mínimo, é irrazoável, certo? E muitas vezes as mulheres acabam tendo que lidar com o fruto das próprias, digamos, dos próprios questionamentos e dogmas construídos através do feminismo, de achar que necessariamente homens e mulheres são iguais. Não, eles não são. A forma como as mulheres processam a ameaça sexual, a ameaça da invasão a domicílio, por exemplo, é muito diferente do homem por questões evolutivas. As mulheres, elas têm mais medo do estupro, por quê? Porque elas não querem passar por um trauma de ter que procriar um filho de um macho que ela não escolheu. Isso é assustador para qualquer mulher.
Só que a forma como a gente processa isso psicologicamente é de humilhação, é de violação à sua integridade, entendeu? Tu se sente fisicamente violada, psicologicamente tu fica traumatizada. É a forma como a biologia evolutivamente deu para as mulheres para sinalizar isso não tá certo. Isso faz parte da decisão e da autonomia individual da mulher. E é por isso que é tão aterrorizante para nós pensar que uma pessoa pode querer passar a mão na nossa bunda ou querer nos estuprar. Aí a gente vai entender o quê? Que o estupro ele é um fato natural, certo? Querendo ou não, é um fato natural. No entanto, não é uma justificativa moral para isso. Que seria uma falácia naturalista. Entende? Então, assim, ó, quando a gente está falando sobre fatos, é diferente da gente estar falando sobre como nós iremos agir contra ou a favor desses fatos, promover ou não esses valores que são naturais. Então, inclusive, isso vai contra alguns pensamentos, inclusive de esquerda mesmo. Ah, não, porque. Ou mais místicos, assim. Ah, porque isso aqui é ruim porque não é natural. Bem, o estupro é natural. E eu acho que não é muito bom. O Estado também não é natural, sabe? E protege as mulheres, entende? Então, assim, as coisas são um pouco mais complicadas. Se tu quer falar sobre diferenças biológicas e de razão evolutiva, é importante sim que a gente seja honesto a respeito delas, para que a gente consiga promover os melhores valores, as melhores condições para proteger aqueles que de fato estão numa condição de vulnerabilidade social. Então, o feminismo, pelo menos, possui um pensamento estrutural que une todas as vertentes, que é, no mínimo, ok, que é, sim, emancipar as mulheres e favorecer, não em detrimento dos homens, mas favorecer as mulheres contra um sistema que as oprime. É basicamente isso, tirar as mulheres de uma condição de submissão e de subjugação contrária às ideias patriarcais instituídas naquele local e naquela época. Basicamente isso.